Por que que quando um juiz trabalhista decide uma causa trabalhista, o INSS não aceita? Eu vou explicar para vocês que existe até um tema, número 1188 do STJ, que diz que a sentença trabalhista, que homologa um acordo, por exemplo, ou reconhece um vínculo de emprego, não gera efeito automático na Previdência Social. Isso porque, quando você litiga na Justiça do Trabalho, você tem um processo que você propõe contra o seu ex-empregador ou contra o seu empregador se o contrato estiver ativo. E quando você vai pedir um benefício na Previdência Social, você vai discutir uma questão contra o INSS, não contra o seu patrão. Deu para perceber? Quando eu te falo que um processo trabalhista é julgado pela Justiça do Trabalho e um processo previdenciário é julgado por um juiz federal, que é outra justiça, dá para começar a entender, né? Bom, mas eu tenho mais detalhes para te falar sobre essa questão trabalhista que repercute na previdenciária e como você deve tratar essa situação caso você esteja nessa propósito, nessa situação. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso? Antes, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, curtir os nossos vídeos e ativar as notificações do sininho. Assim você fica por dentro de tudo que você precisa saber sobre os seus direitos trabalhistas e também seus direitos previdenciários, já que esse conteúdo mistura as duas situações. Vamos lá. Aliás, se você tiver alguma dúvida, é só você mandar aqui no nosso WhatsApp, tá? 0800 000 3373. Bom, esse tema 1188 do STJ, Superior Tribunal de Justiça, ele é interessante, né? Por quê? Por que ele é do STJ e fala sobre questão trabalhista? Né? Porque até quando tem um conflito de jurisdição, de competência entre juízes, o Tribunal Superior aos dois é que vai decidir essas questões. Então, o STJ. Mas o que diz esse tema 1188 do STJ, eu coloquei aqui na descrição do vídeo, mas eu vou falar um pouquinho dele, vou ler ele aqui para você. Tá assim, ó. A sentença trabalhista que homologa um acordo, assim como a anotação na carteira de trabalho e demais documentos dela decorrentes da homologação do acordo, da sentença trabalhista, somente será considerada início de prova válida, conforme está lá na lei da aposentadoria, que é o artigo 55, parágrafo 3º da Lei 8.213, quando houver nos autos do processo trabalhista elementos probatórios contemporâneos da época que o trabalho foi prestado, que comprovem os fatos alegados e que sejam aptos a demonstrar o tempo de serviço no período que se pretende reconhecer na ação previdenciária, exceto na hipótese de caso fortuito ou força maior. Bom, o que diz esse tema 1188, se a gente for analisá-lo de forma adequada? Olha, primeiro, num processo trabalhista, você litiga contra uma empresa ou contra uma pessoa física, que também é considerada empresa para fins previdenciários, e você está ali diante de um juiz do trabalho. Num processo desse, você pode até provar um direito por meio de testemunhas. A legislação previdenciária permite isso. Agora imagina essa situação. Eu sei que não é o seu caso, mas imagina essa situação. Você tem um patrão que você trabalhou e não tem documento nenhum. Aí ele vai lá, você entra com um processo contra ele, prova que você trabalhou por meio de testemunhas e você faz valer esse direito e recebe todos os direitos trabalhistas que você teve e que você faz jus. Bom, com isso você resolve um problema trabalhista. Mas quando a gente fala de previdência, lá na Lei 8.213, o artigo 55, parágrafo 3º, que está nesse tema, nesse tema 1188 do STJ, ele diz que você tem que ter um indício de prova documental. Agora vamos pegar esse mesmo exemplo que eu te dei e vamos mudá-lo. Imagina que você não trabalhou para alguém, mas esse alguém quer te ajudar. É um amigo seu. Ele fala: ô Mané, ô João, ô Pedro, ô Hilário, ô Júnior, entra com o processo contra mim e a gente vai lá na justiça e a gente faz um acordo. Eu reconheço que você trabalhou para mim 10 anos, te pago, você me devolve o dinheiro e
você usa isso para se aposentar. Está percebendo como é que o INSS ficaria vulnerável diante de uma situação em que você poderia, por uma simulação, por uma fraude, conseguir um benefício na Previdência? Aí você vai falar, mas os bons não pode pagar pelos ruins, pelos maus. Não pode, mas paga. Essa é a grande realidade. Então, o que acontece? Como do outro lado de um processo trabalhista tem o INSS, que é um órgão público, ele tem uma lei específica para ele. Inclusive um juiz diferente daquele que vai julgar o seu processo trabalhista, que é um juiz federal. E esse juiz federal vai simplesmente dizer assim para você, olha, meu amigo, se você não tiver um mínimo de prova aqui que sirva para eu poder validar o seu processo judicial trabalhista, eu não vou poder transformar esse seu tempo aqui em aposentadoria. Porque eu tenho que proteger o erário público, tenho que proteger a Previdência nesse sentido. E ele está de pleno acordo, porque é assim que está na lei. Inclusive, lá na instrução normativa no 128 do INSS, está escrito lá que o processo trabalhista, quando apresentado para o INSS pode aceitá-lo ou não. Se o INSS não aceitá-lo, então quer dizer que você vai ter um processo trabalhista que não serviu para isso, serviu para outras coisas, mas não para aposentadoria. Hilário, mas qual é a solução para isso? Bom, a solução é concentrar com o processo trabalhista, ou que você já entrou e o INSS não reconheceu, juntar provas que poderiam estar já no processo trabalhista, mostrando que, além das testemunhas, você tem provas que você trabalhou, que é o indício de prova necessário e tem que ser da época. Não adianta ser um documento posterior. Uma declaração do patrão que você trabalhou. Não pode. Tem que ser um documento da época para você poder fazer a prova do seu trabalho e, com isso, garantir o seu direito, não só trabalhista, como também o seu direito previdenciário. Então, esse tema 1188 do STJ diz exatamente isso. Você não pode se valer do processo trabalhista onde não há os elementos que a lei da Previdência exige para você reconhecer todos os direitos que você conquistou no processo trabalhista perante a Previdência Social, perante o INSS. Tem os caminhos certos, as provas adequadas, e por isso que a gente sempre diz aqui, né, que essa conciliação do advogado trabalhista com as questões previdenciárias tem que estar muito ativas para você poder fazer um processo que de fato gere resultado para você lá na Previdência Social. Então, esse tema 1188 do STJ diz sobre isso. Então, se você tem um processo trabalhista, vai organizar para poder fazer a sua aposentadoria, você tem que saber se o INSS vai aceitar ou não. E se não aceitar, qual é o caminho que você vai seguir, que eu estou dando aqui para você agora. É um processo de justificação administrativa ou uma ação declaratória contra a Previdência Social para juntar aqueles elementos que você não juntou no processo trabalhista. E se juntou e o INSS não aceitou, claro que a Justiça Previdenciária lá do juiz federal pode te dizer e homologar esse tempo e fazer o INSS aceitar também. Está aí o caminho, eu espero que você tenha entendido. Então, se você conhece alguém que fez um processo trabalhista na vida e que essa pessoa acha que esse tempo vai ser reconhecido pelo INSS da que ela for se aposentar, é bom dar essa notícia para ela, porque ela pode ter uma surpresa, mas para não ter surpresa dá para começar a se preparar. Isso chama-se planejamento previdenciário. Dito e feito? Está feito. Então, vamos para o nosso próximo vídeo. Peço para você, então, se inscrever aqui no nosso canal, curtir os nossos vídeos e ativar notificações no sininho. Se tiver dúvida, manda um WhatsApp para nós aqui contando a sua história sobre um processo trabalhista para a gente repercutir aqui para a nossa comunidade. Espero você no próximo vídeo. Até mais, viu? Tchau, tchau.